Bem-vindos a mais um do nosso podcast Encontros que Transformam. Eu quero te pedir que você dê um like aí para que nós venhamos a alcançar mais pessoas através deste podcast. E hoje eu tenho um prazer enorme, uma grata satisfação de ter aqui comigo meus dois parceiros, família, cunhado e concunhado. Pastor Ricardo é meu concunhado, somos casados com duas irmãs do pastor Silvério e estamos juntos no reino. O pastor Ricardo já há mais de 50 anos, pastor Silvério há mais de 40. Uma vida que nós caminhamos juntos em prol do reino. E hoje eu tenho uma alegria muito grande em receber você, Silvério, Ricardo, para participarmos desse podcast. E estamos aí aproximando do Natal, que é uma época em que o mundo cristão comemora o nascimento de Jesus. E eu queria começar com você, Ricardo, que é um grande estudioso da Bíblia, né? Silvério, ele é o nosso teólogo da igreja. Como se deu o nascimento de Jesus, em que época ele veio, que impacto causou naquele primeiro momento. Eu gostaria que você esclarecesse essa vinda de Jesus para habitar nesse nosso mundo. Primeiro, eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui, de esse bate-papo, esse podcast, poder conversar e partilhar um pouco. E segundo, eu quero dizer que não tem nada disso, não sou conhecedor de nada, não sou leitor de nada e nem teólogo, coisa nenhuma. Eu sou um caminhante, eu sou um viajante, eu continuo na estrada, comecei na estrada, coloquei meu pé na estrada. A estrada é o Evangelho, a Boa Nova. A estrada tem descobertas, é uma aventura incrível em que você tem desafios, soma-se ao desafio as lutas, os enfrentamentos, mas você encontra no caminho pessoas que carregam com você o peso das alegrias, as angústias. Isso é a fé cristã e isso é o desafio da vida cristã. Nesse caminho eu sou um peregrino, é só o que sou, um peregrino. Gosto de me aventurar em algumas leituras e faço desafios para mim mesmo de reflexões e autorreflexões. Bom, pensando nesse assunto, né? Nós estamos no Natal e quando nós estamos no Natal é bom nós refletirmos sobre algumas coisas relevantes a isso. Primeiro, precisamos pensar o que significa o Natal. Para pensar o que significa o Natal, precisa fazer uma análise crítica sobre o fato histórico ou sobre o primeiro acontecimento ou a escolha dessa data. Antes de pensarmos no Natal como um presente de Deus para nós, essa foi uma data escolhida pela cristandade para oficializar, na verdade, festas romanas. Isso aconteceu por volta do ano 350 da era cristã, não é? Aí você está querendo dizer que o 25 de dezembro pode ser que não seja a data... Sim, primeiro, só para deixar claro, porque nós comemoramos e é bom comemorar. É bom, é gostoso a gente fazer uma festa de Natal e celebrar essas coisas que acontecem dentro da festa. Mas eu só quero esclarecer do ponto de vista não só histórico, mas da origem do fato do próprio Natal como festa. Não é? Essa festa e esse evento histórico de Natal, esquecendo-nos, por exemplo, primeiro do nascimento de Jesus, ela se dá como uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas. Isso foi na época do imperador Constantino, não é? E você tem três elementos importantes que classificam ou que valorizam a data. Primeiro, o solstício de inverno, porque Jesus morre na Páscoa no solstício da primavera. Solstício da primavera é quando você tem o dia mais longo do ano e a noite mais longa, ao dia mais longo do ano. Quando você tem o solstício de inverno, você tem o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano. Então é representativo, porque é exatamente no 25 de dezembro, ou próximo disso, que o sol começa a desabrochar de forma maior, assim, mais forte.
Então é no solstício de inverno. Depois você tem a segunda, é uma festa que eles chamam de Saturnália. A Saturnália é uma festa na época que é patrocinada por Saturno e que celebrava presentes, troca de presentes, as casas eram enfeitadas e tinha todo esse fenômeno, né? E por último, o Sol Invictus. Sol Invictus era o sol que despontava de forma maior. Essas três coisas definiam a data. Isso aí o 25 de dezembro. Já mais ou menos lá para Constantino. Na época de Constantino. Mas e lá no Nascimento? Sim. Houve muito impacto, Ricardo? Sim. Houve o mundo ficou sabendo do nascimento, certo, ali no momento do nascimento, porque isso aí já foi há uns 300 anos. 350 anos depois 330. Né? Mas é para deixar claro, não existe então a cristandade ou os apóstolos ou o evangelho ou a Bíblia, ela não se interessou, não se importou em considerar uma data histórica. Jesus pode ter nascido em qualquer tempo histórico, pode ser de janeiro a dezembro, qualquer tempo desse, Jesus pode ter nascido. Então não é relevante esse fato. Agora, o que é relevante? O acontecimento, sim. O fato gerador é interessante. E o impacto do fato gerador. Primeiro é preciso entender que as coisas de Deus, a grandiosidade de Deus, ela parte da insignificância. Impressionante isso. Deus se importa com as pequenas coisas. E Ele nos traz grandes coisas a partir de pequenas coisas. E o acontecimento do nascimento de Jesus foi uma grande coisa que aconteceu dentro de um espaço aparentemente significante. Os presentes de Deus sempre vêm em embalagens inexpressivas. A arca que Deus proporcionou a Noé tinha um aspecto inexpressivo e desconfiava-se que ela não poderia resistir. As coisas de Deus são assim. Por exemplo, eu pergunto a você, pergunto ao pastor Silvério, qual é o elemento mais abundante no universo? Qual é o elemento mais abundante do universo? Eu diria que o elemento mais abundante do universo, tem mais de 70% dele, é o hidrogênio. O hidrogênio é a partícula minúscula, a menor partícula na tabela periódica. Ele compõe mais de 70% do universo. Qual é o segundo elemento mais abundante no universo? É o hélio. O hélio é o segundo elemento menor que existe no universo. Só tem 2 elétrons no seu átomo. Hidrogênio e hélio correspondem a 98% de todo o universo. O resto tudo é 2%. O resto tudo. Quer dizer, a insignificância do que a natureza produz transforma o que existe de maior e melhor de Deus. Segunda pergunta. Qual é o mais importante elemento, o alimento na cadeia alimentar? Qual é o mais importante alimento? É o plâncton. O plâncton é menor. Ele é menor do que uma hemácia, por exemplo. Ele é 1000 vezes menor do que 1 milímetro. O plâncton é insignificante, mas ele perfaz a grandiosidade de Deus. Então, as coisas de Deus são assim. Jesus chegou de forma quase insignificante, numa manjedoura, numa estrebaria, ninguém percebeu. Herodes não notou, Roma não percebeu, a humanidade não percebeu. E foi assim como uma semente desabrocha uma árvore enorme e acontece bem silenciosamente, a chegada de Deus foi silenciosa, mas trouxe uma transformação espantosa na humanidade, no ser humano, na natureza. Dá uma pausa aí, eu quero pastor Silvério, também para a primeira participação aqui. E talvez essa questão da não preocupação com datas, talvez seja porque o principal desejo de Deus fosse que Jesus nascesse espiritualmente no coração das pessoas. Você, Silvério, é uma pessoa extremamente devota, cheia de Deus, trazendo para hoje, né, enquanto a gente vai explorar o pastor Ricardo essa parte histórica, como você vê o impacto de Jesus na vida humana, na mudança, como foi na sua vida, e na época talvez seja isso, né, que ele
que ele pretendesse que o nascimento de Jesus fosse espiritual, que ele fosse dentro das pessoas, né? Que você me fala aí? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Nivaldo. Estar com o Nivaldo e com o Ricardo, a gente fica até com dificuldade de chamar de pastor Nivaldo, pastor Ricardo, até pelo convívio, pela caminhada longa, né? Mas ouvindo aqui do lado do Ricardo, realmente o Ricardo é o nosso teólogo, é o nosso mestre, né? As causas difíceis sempre a gente leva para o Ricardo, né? E ele consegue dar um ultimato ali, dar uma resposta sempre coerente e inteligente. Eu vejo que o impacto maior de Jesus é o impacto espiritual na vida das pessoas. Não só na vida das pessoas daquela época. Nos dias em que ele passou aqui, que não foram muitos, né, 30 e poucos anos, ele já impactou a vida das pessoas. Mas esse impacto continuou depois da morte dele, da ressurreição, da ascensão dele aos céus. O impacto da presença de Jesus continua acontecendo. Tanto é que a gente nota que quando Jesus nasceu, até o calendário é mudado. Mas isso não é a maior importância. A maior importância é que as vidas são mudadas. O apóstolo Paulo diz assim que os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E o fato mais importante é o de nós estarmos em Cristo. Jesus faz a maior diferença. Mesmo que ele tenha nascido assim de uma forma tão despretensiosa, sem chamar muita atenção na época que ele nasceu, mas Jesus continua impactando as vidas das pessoas hoje. Ricardo, do ponto de vista histórico, resumidamente, o caminho de Jesus desde aquela época, você já caminhou aí 300 anos, alguns principais fatos importantes, né, que marcou o cristianismo, no seu ponto de vista, que é relevante a gente destacar aqui para que as pessoas tomem conhecimento, né? O impacto de Jesus ao longo da história, o que foi relevante e que causou impacto no mundo, no nosso mundo. Bom, o grande primeiro impacto, nós entendemos, evidentemente, é o cumprimento das profecias de Isaías. Jesus chega para cumprir as profecias. E Isaías 9:2 diz que para a terra que estava na obscuridade, na escuridão, veio então a luz. Não é? A terra desprezível de Naftali e Zebulon encontrou luz e significado, não é? Tornando glorioso o caminho do mar, o além do Jordão e da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Então, essa luz resplandecente alcançou os corações. E esse é o primeiro impacto. O nascimento de Jesus traz esse impacto de luz e de entendimento. A vida de Jesus traz o outro grande impacto, que é ressignificado do caminho e da vida. Jesus traz amor, traz perdão, traz reencontro. E depois a morte de Jesus, o terceiro grande impacto, né? Os três grandes impactos que dão início a essa caminhada da cristandade. Ricardo, e quando foi que desandou? A igreja no começo, o cristianismo era muito puro. E chegou um momento da história que desandou, que houve uma cristianização forçada, né, por parte do Império Romano. E quais são os malefícios que isso trouxe para o cristianismo, para a pureza do cristianismo? Bom, então o primeiro século foi marcado então por esse querigma, por essa proclamação, e também pela koinonia, pela comunhão. Os cristãos viviam juntos, eles tinham um novo padrão de viver, não faltava nada um ao outro, eles dividiam tudo que tinham e então nascia um novo conceito de vida, um conceito tudo em comum. Então o cristianismo é uma coisa fantástica e esse cristianismo cresceu. Os discípulos pregaram a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, e foram para a Ásia Menor, e foram para o mundo inteiro. Paulo foi responsável pela proclamação desse evangelho na Ásia Menor, e o evangelho alcançou Roma. E depois, no segundo século, terceiro século, esse evangelho alcançou os 4 pontos importantes do mundo da cristandade. A Ásia Menor, a Antioquia, alcançou Alexandria e Roma.
E esses 4 pilares fundamentaram, então, o crescimento do evangelho. Então, o evangelho foi difundindo para todo lado e movimentos muito fortes. Porém, foi rechaçado, tentou ser rechaçado por Roma. Roma, a partir do 2º século, começou uma perseguição feroz aos cristãos, matando cristãos de todas as formas, perseguindo os cristãos de todas as formas. Mas quanto mais perseguia os cristãos, mais convertiam-se outros ao cristianismo, assim, consolidando-se numa admiração extrema a esse povo que continuava assim, firmes, embora a perseguição. Deixa eu só fazer Porém, para complementar e responder, quando é que desanda? Desanda por volta do 4º século. Quando Constantino, então, se converte ao cristianismo. Então, quando ele converte ao cristianismo, então ele torna oficial, na verdade, o grande mal. Na verdade, assim, né? Ele torna esse mal, ele torna-se um mal muito maior quando isso ocorre. O que eu ia para você, até me veio aqui agora, eu estava lendo a Bíblia esses dias, e me veio aqui aquele episódio de Balaão, que foi pago por Balaque, né? Balaque, para ele amaldiçoar o povo. E ele não conseguia amaldiçoar. Aquele povo era imaldiçoável, né? Porque era um povo unido, era um povo que não tinha pecado nem erro. E o grande problema que levou depois o Israel matou o Balaão, porque então ele não podia amaldiçoar o povo. Então, creio que a ação do inimigo aí, do diabo, fez com que o povo se misturasse. Falou, já que eles, enquanto eles estão puros, ou um cristianismo puro, ou na época o povo hebreu puro, bem santificado ali, era difícil de penetrar qualquer tipo de maldição, de qualquer tipo de alguma ação de fora para desestabilizar esse cristianismo. E aí, então, eu acredito que o papel aí do Constantino, do Império Romano, foi, olha, já que a gente não consegue, então vamos misturar. E ao tornar a religião oficial, né, eu acho que com isso aí atraiu gente de todo jeito, não é isso? Em 313 da era cristã, Constantino se converte. Mas é só em 380 que o cristianismo torna uma religião oficial do Império. E não é com Constantino. Daí já é com Teodósio I, que é o Edito de Tessalônica, quando o cristianismo torna, então, a religião oficial do Império. Daí, século IV, século V, o cristianismo ele então começa a se organizar. Né? Começa a construção das basílicas e então começa então a constituição dos concílios, o primeiro concílio e depois os concílios que formam o cânon. E é aí que vem a mistura. Sim, pessoas de outras religiões e começa a misturar e o cristianismo perder a pureza. Imagina que agora Roma, a religião oficial do Império é o cristianismo. Enquanto os cristãos reuniam em catacumbas. O culto era uma coisa muito, muito simples. A reunião era muito singela. O grupo era singelo. Agora, como é que você mantém a singeleza desse povo quando o alto clero agora, a nobreza é cristã? Agora precisa de um espaço que caiba essa nobreza. Daí então começa a construção dos grandes aparatos religiosos. Roma agora é cristã. Então como é que agora a Roma cristã vai admitir manter-se dentro dessa singeleza, dessa pobreza? Mas acontece que o movimento cristão encontra resistência, enormes resistências. São chamados esses movimentos de resistência, eles vão se apresentar, por exemplo, no monastério, nos movimentos monásticos. A igreja ela sai da cidade e aí ela vai para o deserto manter o seu campo de resistência. Quer dizer, nem tudo ficou como Roma queria. Evidentemente que o cristianismo preservou a sua identidade histórica, a sua identidade de pureza nesses grandes movimentos por esses homens de Deus também. Silvério,
no decorrer da história houve esse distanciamento da verdade bíblica, né? Até que teve a Idade Média, que é a Idade das Trevas, e depois vem Lutero com a Reforma, porque tinha andado tão longe. Mas nesse período, eu acredito que o cristianismo sempre, Deus manteve, como ele diz para Elias, os 7.000 dele. Então, o cristianismo sempre teve gente pura no meio desse processo. Espiritualmente, esse impacto de Jesus na vida espiritual, diante do mundo espiritual também da maldade, como Efésios diz, nossa luta não é contra carne e sangue, o impacto de Jesus na sua vida, na vida, como você enxerga essa presença de Jesus no mundo cristão? Eu enxergo de uma forma muito, muito tranquila e de uma forma que precisa de alcançar a todas as pessoas. Eu, por exemplo, nasci num lar dito evangélico. Desde a minha infância eu frequentava igreja com os meus pais, especificamente com a minha mãe acompanhando, devido ao trabalho do meu pai distante. Mas eu precisava de um encontro com Jesus e isso se deu na minha adolescência. E por coincidência, duas pessoas que estão aqui, o Ricardo e o Nivaldo, fazem parte disso. O Ricardo foi o que pregou na noite de sábado, em que eu estava naquela reunião e decidi entregar minha vida para Jesus, mesmo sem levantar a mão. Eu decidi no meu coração. E você, Nivaldo, foi um dos que fez um trabalho de discipulado com a minha vida. Eu tinha ali próximo de 15 para 16 anos. Então, esse impacto da presença de Jesus é muito grande na vida das pessoas. E, Silvério, muito, muito bem colocado aí. E desde então eu sempre percebi você sempre foi um amante da igreja. Você sempre esteve envolvido em trabalhos de mocidade e muito cedo você chegou a liderar mocidades, grupo de jovens, a liderança da igreja. Ou seja, desde a sua conversão eu percebo que Deus te chamou por cabeça, não por cauda. Então, como você enxerga a igreja hoje, a organização. Nós estamos lá, nós três na Igreja Rio. Como a igreja organizada, institucionalizada, como ela é importante para a vida das pessoas. Eu sei que na sua vida você tem um grande apreço e preserva muito e trabalha muito. De todos nós, você é o mais enganjado, você é sempre a pessoa que está sempre buscando a organizar a igreja, a agenda. Essa organização da igreja, e isso é fruto de Jesus na sua vida. Como é que você está vendo a igreja, ou se quiser até fechar aí o ângulo em cima da nossa Igreja Rio hoje, você falar um pouquinho de como é a nossa conduta, de como a igreja chegou até aqui. Fala um pouquinho sobre a igreja. O que tem me preocupado é que na nossa época de juventude, principalmente na minha, eu via outras pessoas além de mim, com a mesma idade ou próximo de mim, com um interesse muito grande do envolvimento com Jesus e com a causa de Jesus, com o reino de Jesus, com a igreja de Jesus. E hoje a gente parece que não vê tantas pessoas enganjadas e interessadas em fazerem a obra de Deus. As pessoas os jovens estão mais interessados em primeiro constituir sua carreira profissional, constituir uma família, ter recursos, ter uma estabilidade financeira para depois talvez se envolver com Jesus. E a gente sabe que talvez lá na frente ele também não vai se envolver se ele não se envolve no início da sua caminhada. E você se preocupa com o futuro da igreja por talvez o despertar de uma nova liderança está sendo muito lenta, esse envolvimento, essa paixão que nós tivemos, você especialmente sempre teve por Jesus, que te levou a um engajamento máximo, né? Se doar ao máximo. Você se preocupa com o futuro da igreja devido à escassez de novas lideranças? Eu me preocupo, eu acho que não só nós, líderes hoje da nossa igreja,
mas os líderes de igrejas, de uma forma geral, também estão preocupados, mas nós temos tido uma dificuldade muito grande de preparar a gente para pegar o bastão e continuar levando a obra em frente. Graças a Deus, na nossa Igreja Rio, nós temos conseguido despertar alguns, não são muitos, mas alguns têm se despertado jovens e com liderança e com envolvimento e que tem sido importante. E que estes possam inspirar outros, né, esses que estão se despertando, já que a gente talvez não tenha conseguido inspirar tantos. Como que funciona, falar um pouco da nossa igreja, né, para que as pessoas saibam, como é que funciona a Igreja Rio, Silvério? A Igreja Rio hoje, Igreja Rio, né? Mas ela nem sempre, ela não foi sempre... fala também, dá um pouquinho aí da Bethesda, da história, né? Nós começamos a igreja em 1998, em janeiro, mas antes de janeiro de 98, nós já reuníamos na casa do pastor Ricardo, fazíamos ali um pequeno grupo, que naquela época a gente chamava de grupo familiar, e ali foi crescendo. E o que nos levou a começar a igreja foi porque nós queríamos que onde nós estivéssemos participando, estivesse gente fazendo a obra de Deus muito voltado para projetos sociais e projetos missionários. E a gente teve dificuldade de implantar isso onde a gente estava. Mas quando a gente sai e começa essa igreja em 98, que tanto é que o nosso primeiro nome, que ainda bem que não vingou, não era um nome tão bonito, era Evangelização, que nós tínhamos o interesse de fazer evangelismo e ação social. E aí depois a gente acabou se tornando Igreja Bethesda, alguns meses depois, e depois de uns 5 anos para cá, nós nos tornamos Igreja Rio. E colocamos uma frase muito sugestiva, Igreja Rio, lugar de vida, porque a igreja precisa de ser esse lugar. Nós somos uma igreja bastante voltada para a família, para projetos sociais. Nós temos lá 3 pastores e você sendo o pastor principal, até porque quando a gente começou, você era o já pastor ordenado, nós ainda não éramos, mas e depois a gente foi ordenado pastor no mesmo dia, eu e o pastor Ricardo, em 2000, e nós temos conduzido a igreja assim de uma forma muito transparente, mesmo não sendo pastores de tempo integral, sendo pastores voluntários. Isso é importante falar, né, Silvério? É verdade. Não que a gente seja contra o modelo de pastor de tempo integral, mas a gente entende que esse modelo de pastores voluntário é um modelo que é uma inspiração do próprio apóstolo Paulo. Paulo defendia o modelo de pastor de tempo integral, mas ele também dizia, não me tire o prazer de ser alguém que não seja pesado na causa de Cristo. E nós não temos sido na Igreja Rio, antes da Igreja Bethesda, e a gente tem servido a Deus assim com muita transparência. E os projetos que a gente desejava fazer antes da igreja, nós temos entendido que realmente eram projetos de Deus, porque a gente tem conseguido desempenhar eles hoje. Quais são os... Porque a nossa igreja, a gente está envolvido com obra missionária, com projetos sociais, escolas. Fala um pouquinho sobre os nossos projetos aí. Nossa igreja ela trabalha com departamentos e principalmente com ministérios. Nós temos vários ministérios na igreja e ministérios bastante envolvidos. Por exemplo, nós temos o ministério de homens, que chama Âncora. Nós temos o ministério de mulheres, que chama Mimo. Nós temos o ministério de louvor, o ministério de casais, que é o Elo Casais. Nós temos o Ministério de Missões da igreja, que faz um trabalho excepcional, não num evento apenas, mesmo tendo a conferência missionária. Quantos missionários mesmo? Transcultural, que a gente hoje Hoje ajuda? nós temos um grupo de 39 missionários dividido em algumas situações. Nós temos 8 missionários da Igreja Rio, que foram membros ou pertencem à Igreja Rio ainda. Nós temos 8 missionários, nós temos 18 missionários que nós apoiamos no campo missionário. Nós apoiamos também projetos sociais e ONGs em alguns lugares do Brasil e fora do Brasil. E também nós apoiamos 5 agências missionárias, dando um total aí de 39 projetos. E dentre esses projetos, o que me chama a atenção, porque ele acontece sempre, é o projeto do Ministério MIR, que é o Ministério de Missões da Igreja Rio. Porque enquanto ele está alcançando gente no Brasil, fora do Brasil, ele também está alcançando gente na nossa comunidade aqui em Anápolis, em bairros que precisam desse acompanhamento, não só com a evangelização, não só tendo uma igreja. Porque desde o início, nós, e você principalmente defendia isso, que nós não queríamos ter um ponto de pregação para ser mais um templo numa comunidade, num bairro. Nós queríamos que a igreja
acontecesse, mas junto com a igreja acontecesse também projetos sociais. E, para a glória de Deus, nós temos conseguido desempenhar isso em 2 bairros da cidade. Escolas. Escolas, nós temos uma escola no Jardim Primavera, que foi o nosso primeiro projeto, e temos também o que antigamente era chamado de creche, e que a gente chama hoje de SEIB. E temos também no Jardim Esperança, também uma escola e também temos uma creche. E os números de pessoas que a gente consegue alcançar, apoiar, são números significativos, considerando que a gente pode fazer muito mais ainda. Por exemplo, a nossa escola do Jardim Primavera, ela alcança 750 crianças, entre crianças e adolescentes. A escola do Jardim Esperança, 480 alunos. E já os nossos 2 SEIB, tanto do Jardim Primavera e Esperança, um tem 130 crianças e o outro 131. Olha só o número expressivo, 1.491 crianças nesses nossos 2 bairros da cidade onde a gente está desempenhando o trabalho. E se Jesus não tivesse nascido, se ele não tivesse vindo ao mundo, nada disso existiria, né? Porque ele é a principal fonte de inspiração e de impulsionamento nosso, não é isso? É verdade, porque a gente crê no evangelho integral, no evangelho que não só está preocupado na alma da pessoa, mas ela está preocupada na forma com que a pessoa está vivendo também. Voltando, Ricardo, o real sentido do Natal, quando foi que... A história do Natal, fala um pouquinho aí da história, como surgiu, quando surgiu, não sei onde surgiu, e para chegar nisso que nós vemos hoje, que é essa festa do Natal, e extrair do meio da festa do Natal o verdadeiro sentido do Natal. Eu vou me lembrar, assim, de responder essa questão, ou de comentar essa questão. Eu só quero fazer um adendo, um anexo no comentário, na palavra do pastor Silvério. Gosto muito, eu entendo muito importante a preocupação da igreja com os significados. Nossa igreja se chamava Igreja Betesda porque o significado de Betesda é lugar da misericórdia divina. Essa escolha Igreja Rio também traz um significado muito, muito, assim, muito importante para mim, porque um rio representa fluidez. A vida humana representa fluidez. A igreja é como o caminhar da vida humana. O rio também representa um caminho. O rio percorre o seu caminho. Ele nasce no olho d'água, pequenininho, e ele segue o seu curso. E o curso do rio segue lentamente, vagarosamente, abençoando as suas margens, levando prosperidade aonde vai, não é? Com os seus peixes, com a sua riqueza. E a vida humana é assim também. Muitas vezes a vida humana também ela segue o seu caminho com percalços, com dificuldades, com correntezas, muitas vezes poluídas, como o rio poluído, às vezes segue o seu curso. E no final de tudo, esse rio, o destino do rio é encontrar-se com o oceano. E é curioso que o encontro do rio com o oceano se dá na Pororoca. A Pororoca é o desafio do rio deixar de ser rio e transformar-se nas águas do mar. O ser humano é assim também. Ele segue seu curso, um dia ele deixa de ser humano para se transformar em divino, como que o encontro das águas doces do rio nas águas salgadas do oceano, na Pororoca. Então, assim, eu estou só divagando com a ideia. Nós fizemos um upgrade muito bom, então, né? Saindo de um tanque, água parada para um rio. Água parada para um rio. Então, agora a responsabilidade de expandir esse rei mundo afora aumenta, né? Eu só fiz esse anexo porque... A Bíblia diz, né, Ricardo? Onde o rio passar, a vida haverá. Em tantos lugares, né? A gente vê isso na Bíblia. Quantos textos da Bíblia a gente tem fazendo referência ao rio, Jesus como rio de água viva, não é? Aquele texto de Ezequiel falando do rio que brota dentro do templo para abençoar o mar morto, né? As águas do mar morto tornam-se águas riquíssimas de peixe. Bom, eu só fiz esse adendo, esse anexo, né, porque eu fiquei provocado a pensar um pouco sobre os significados. E é importante que a igreja traz com importância o nome, o significado, essas coisas todas fazem parte da nossa história também. Voltando no Natal, o Natal é muito mais significativo do que uma festa de fim de ano, uma festa de 25 de dezembro. É importante, eu acho importante que nós celebremos essa
festa de unidade, de alegria, de troca de presentes. Eu gosto disso. Eu fui criado numa família, meu pai, minha mãe sempre nos ensinou que a festa do Natal é uma festa maravilhosa, e meu pai sempre me ensinou a acreditar em Papai Noel e me dar presente de Natal. Então, essa festa ela é muito importante para esse contexto histórico nosso. Mas a festa de 25 de dezembro que a cristandade comemora, ela não tem tanta relação com o Natal, esse presente de Deus, que Deus nos deu, do nascimento de Jesus, que constrói significados para nós. Mas o Natal, a vida de Jesus, a morte de Jesus, ele traz significados, traz diferenciais à humanidade. A partir do nascimento de Jesus, que é a Boa Nova, o Evangelho, não é? A transformação, a Boa Nova, não é? A vida de Jesus, que é o ensinamento do perdão, do amor, do resgate, a graça, não é? A misericórdia de Deus revelada, e a morte de Jesus. A partir da vida, nascimento, vida e morte de Jesus, nasce agora um novo conceito de vida, que é abraçado então pela cristandade. E aí pessoas que não encontravam significado na vida, direção, sentido como direção, sentido como significado, agora encontra sentido na vida, encontra significado e direção. Eles têm agora para onde olhar. Eles acreditam agora em algo muito maior. Eles abrem o coração para encontrar e receber, para permitir que o diferente seja recebido dentro da sua própria vida. Ou seja, o Evangelho é essa proposta de amor e de vida. Isso a partir de Jesus, isso a partir do Natal, isso a partir da presença de Jesus, que é o evento mais relevante da humanidade. Não porque divide a humanidade em antes e depois de Cristo, mas é porque o homem encontra significado a partir de Jesus. Porque quem somos nós? A grande pergunta da vida, né? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? O homem muitas vezes morre sem responder a essas indagações, não é? Históricas, da humanidade, mas o Evangelho responde a essas indagações com singeleza, com simplicidade. Até porque, só para concluir a minha palavra, eu escutei certa ocasião do pastor Caio Fábio, que dizia assim, provocativamente, Deus não existe. E eu achei curioso isso. Por que Deus não existe? Porque existem as coisas que foram... só existem as coisas da natureza da existência da vida. Deus não existe porque ele está para além do existir. Deus é. As coisas que existem não existiam um dia, elas existem e vão deixar de existir um outro dia. Uma nuvem existe, uma árvore existe, não é? Um peixe existe, não, uma pedra existe, porque não existiu um dia. Existe e não vai existir um dia. Mas Deus é, porque ele está para além do existir humano. Então, é muito significativo isso para nós. A deturpação, Ricardo, do Natal, que eu tinha... Ela surgiu... foi na Alemanha que começou? Não, como deturpação, assim como, por exemplo... Do Natal, como ele é... Papai Noel, né? Bom, eu não sei, não sei. Papai Noel, que está ligado ao Natal, né? É o personagem, eu não sei dizer quando especificamente que a gente tem esse personagem entrando dentro desse aspecto, né? Uhum. Agora, se a gente pensar em termos de festa, Natal como festa, ela se dá lá atrás, bem atrás mesmo, lá pelo século III. Troca de presentes, lá pelo século III, quando você tem essa relação do Natal com o solstício de inverno, com esse fenômeno que tem a ver com o aspecto romano.
não é? Mas aí a cristandade vem para resgatar essas festas romanas e admite então o Natal nessa data para, de uma forma, cristianizar essas festas pagãs romanas, essas celebrações pagãs romanas. Pegando um gancho aqui, Nivaldo, Ricardo, do que você está falando, a grande bênção do Natal, eu acredito, é porque a concepção da maioria das pessoas até então era de um Deus diferente do que o que Jesus apresenta. Porque as pessoas viam e achavam que Deus era um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus duro, um Deus que mata milhões, e um Deus que faz e acontece. E Jesus vem com uma concepção diferente. E o que ele vem é exatamente apresentar a Deus. No Evangelho de João ele diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a partir da vinda de Jesus, o Pai, Deus, é visto de uma forma diferente e essa apresentação é feita também através de Jesus. Nós caminhamos bem a respeito de esclarecer a importância de Jesus no mundo. Para a gente encerrar, queria que cada um, começando por você, Ricardo, fizesse o que é que você falaria para essa nova geração? Fosse a última palavra que você tivesse a dizer para os seus filhos, para a sua família, para essa geração que está surgindo a respeito da fé, a respeito de Jesus. E depois, para você, se tiver a sua consideração final, pode falar a respeito mais alguma coisa, mas conduzindo assim, nesse sentido, qual seria uma palavra final, um conselho que você daria para as pessoas em relação a abraçar a fé em Jesus ou a se encontrar com Deus? Então, Jesus fala, ele se revela. Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai, como o pastor Silvério falou. Essa revelação é o ponto alto do Evangelho. Jesus é o Deus revelado. Não tem outra forma de você conhecer a Deus que não conhecer a Jesus. Agora, existem duas formas de você, de você caminhar nessa viagem, nessa estrada. Uma delas é exaustivamente tentar provar Deus. Provar que Deus existe. Essa é tentativa. A humanidade fica tentando o tempo todo. O meu conselho, ou minha palavra, ou meu convite é que você desista desse aspecto de provar Deus para provar Deus. Né? Para provar Deus no sentido da degustação. Experimentar Deus. Se você tentar provar Deus de dentro para fora, assim, de quem está olhando no sentido de fora, você não vai encontrá-lo. Você não vai encontrar ele no Natal, você não vai encontrá-lo ele caminha paralelo à humanidade. Essa presença de Deus, ela não dá numa convergência. Então você não vai encontrá-lo, Você pode procurá-lo em Marte, você não vai encontrá-lo. Você pode procurá-lo em outra galáxia, você não vai encontrá-lo. Você pode procurá-lo num buraco negro, não vai encontrá-lo. Agora, meu conselho é experimente, deguste. Porque Deus, em Jesus, é o pão da vida. E o pão é para comer. Ele é a água da vida. E a água é para beber. Se você não puder comer de Deus, beber de Deus, então você não vai conseguir encontrá-lo. Encontrar com Deus é degustar Deus, é saborear Deus. É permitir que Deus entre na sua vida. E que ele viva a sua humanidade. Para que você possa experimentar e viver a divindade de Deus. Né? A grandiosidade de Deus. Silvério. Eu acho que o que nós precisamos ter é exatamente o que Jesus tinha quando ele estava aqui e passava para os seus seguidores, que é misericórdia. A Bíblia diz que as pessoas andavam como ovelhas que não tinham pastores. E Jesus, saindo, viu a multidão e compadeceu-se delas. E Jesus teve misericórdia delas. Nós, como Igreja Rio, a gente tem entendido isso claramente, tanto é que a gente não tem ficado entre quatro paredes, porque nós temos os projetos missionários no Brasil e fora do Brasil, os projetos sociais no Brasil, fora do Brasil, e especificamente em 2 bairros, como já dissemos. Nós temos um projeto maravilhoso aqui no Jardim Esperança, que chama um projeto Princesas, que é um projeto que alcança meninas
com dificuldade de relacionamento com os pais, talvez meninas que foram abusadas, e a igreja chega por causa dessa misericórdia que alcançou o coração da igreja, que alcançou o coração das pessoas, e vai ao encontro dessas vidas e dá uma forma de viver diferente. Não só espiritual, mas conduzindo de uma forma geral a forma dessas pessoas viverem. Então eu acho que o que nós precisamos ter é misericórdia, essa paixão por Jesus que faz a gente sair da acomodação. É irmos num lugar em que a maioria não está indo. Então estamos encerrando e eu quero deixar aqui também uma pequena reflexão. Natal é o nascimento de Jesus, é a comemoração do nascimento de Jesus. E eu entendo que esse é o grande desejo de Deus até os nossos dias. É fazer com que seu filho nasça no coração das pessoas. Então eu quero deixar para você que vai ter acesso a este podcast, a estas palavras que foram ditas aqui, muito ricas, que você permita que Jesus nasça na sua vida. Por isso não sabemos se é 25 de dezembro, mas o que nós temos convicção, certeza histórica e certeza espiritual e de experimento, como o pastor Ricardo diz. Nós experimentamos Jesus, nós sabemos que ele veio, nós sabemos que ele nasceu na manjedoura de Belém, mas que ele também nasceu no nosso coração. Então, permita, abra o seu coração, deixa Jesus nascer na sua vida, para que ele transforme a sua vida. O encontro com Jesus é transformador. Encontros que transformam nos levam a esse encontro com Cristo. Então eu quero que você reflita e entregue a sua vida aos cuidados de Deus na pessoa de Jesus e que o Espírito Santo esteja falando conosco. E nós, como pastores da Igreja Rio, eu quero convidá-los em uníssono a desejar a vocês um Feliz Natal e um 2026 repleto de muitas realizações. Vamos lá? Sim. Feliz Natal. Próspero ano novo. Deus abençoe você e a sua família e que este Natal seja realmente um Natal onde Jesus tenha prioridade na sua vida, tenha um espaço na sua vida de qualidade, tenha um lugar para morar, para habitar, para nascer. Como ele teve dificuldade de nascer, foi parar numa manjedoura, é que você dê lugar para ele nascer na sua vida. Deus te abençoe em nome desse Jesus, a quem nós amamos, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós devotamos a nossa vida até o último fôlego dela.